eu sou a Giovana, espero que vocês estejam bem, e a aula de hoje é sobre o uso da vírgula. O uso da vírgula é uma das maiores dificuldades de muitos alunos na hora de escrever um texto. Saber utilizar a pontuação corretamente é fundamental na hora de fazer a redação do Enem, de responder às questões de vestibulares e para garantir a correção gramatical de um texto e evitar problemas de interpretação. A vírgula é um sinal de pontuação usado para indicar pequenas pausas durante a leitura, além da separação de termos no enunciado para evitar ambiguidade na interpretação. No entanto, o uso da vírgula ainda gera muitas dúvidas. Por isso, vamos entender alguns casos de quando usar a vírgula. O primeiro caso que vou apresentar é o caso de separação de termos numa enumeração. Um dos usos mais frequentes da vírgula é para separar elementos com a mesma função sintática e quando não há uma conjunção separando esses termos, como e ou nem. Vamos conferir alguns exemplos. Eu fui ao mercado e comprei leite, ovos, farinha e manteiga. Mário, Lucas, Paulo e João compraram os ingressos. Na primeira frase, leite, ovos, farinha e manteiga possuem a mesma função sintática, ou seja, desempenham o mesmo papel dentro da oração. Da mesma forma, Maria, Lucas, Paulo e João também. Por isso, ambos são separados por vírgula. No caso do aposto. O aposto é um termo que tem a função de fornecer explicações ou definições sobre um substantivo numa frase. A vírgula deve ser utilizada para isolar o aposto na frase, por isso é colocada antes e depois do aposto. Vejamos os exemplos a seguir. Larissa, amiga da minha mãe, me contou que ela irá viajar. Amiga da minha mãe traz uma explicação sobre o substantivo Larissa, que veio antes, assim como Mateus, o prefeito da cidade, foi quem aprovou essa norma. O prefeito da cidade traz uma informação do substantivo Mateus, por isso, também é isolado por vírgula. Agora vamos ver o caso vocativo. Bom, os vocativos são termos isolados da oração que cumprem função de chamar a atenção do interlocutor ou colocá-lo em evidência no discurso, como nos exemplos Milena, vem aqui, ou na frase Onde será a festa, pessoal? Na primeira frase, o substantivo Milena está sendo evocado e na segunda frase, o substantivo pessoal está sendo evidenciado. Por isso, em ambos os casos, a vírgula é obrigatória. Agora, o caso de ordem indireta. Para entender o uso da vírgula na ordem indireta, devemos relembrar da formação da ordem direta, que é sujeito mais verbo mais complemento. Vamos observar um exemplo de frase escrita na ordem direta. A sociedade não se sente segura no Brasil. Sujeito, a sociedade. Verbo, sente, complemento, no Brasil. Mas também podemos escrever a mesma frase de maneira que o complemento seja deslocado para o início. Nesse caso, precisaríamos isolar o complemento com a vírgula. No caso, no Brasil, a sociedade não se sente segura. Vamos conferir outros exemplos. Depois de irmos ao cinema, fomos jantar. Ontem, antes de ir ao dentista, ele escovou os dentes. Então, por fazer a mudança do complemento para o início da frase, ele deve ser isolado por vírgula. Agora vamos para o último caso, que é a elipse. A elipse ocorre quando se omite um termo da oração. Esse recurso é bastante utilizado para evitar a repetição de palavras e deve ser separado por vírgula. Por exemplo, eu gosto mais do sorvete de baunilha e ela de morango. Jonas viajou para o Maranhão e Fernando para São Paulo. Ou seja, nas duas orações, um termo na frase foi omitido, mas ficou subentendido pelo contexto. Por isso, ele deve ser indicado por vírgula. E é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.